Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, Episódio 37. Tesouros. Baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24. E Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 34. Não temas, pequeno rebanho, porque é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuis e dai esmolas. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Contudo, ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Comentários. Desde a mais tenra história da humanidade, o homem apaixonou-se pela matéria e desejou ser o seu senhor e mestre. Contudo, pensando ser o seu senhor, tornou-se dela um escravo, um dependente, viciado, escravizado. Como se o seu poder e a sua personalidade se refletissem nos objetos que era possuidor, o homem deixou-se transformar em um colecionador de traquitanas que lhe roubam a paz ao invés de contribuir para a sua edificação. Outros homens, com menos habilidades na aquisição de bens, despertavam em seu íntimo a cobiça pelo ter sem ter que trabalhar. Talvez fosse mais fácil tomar do que ter que suar por adquirir. Assim nascia a inveja e a separação daqueles que deveriam se tratar como irmãos. Os povos mais antigos, à medida que iam se desenvolvendo materialmente, não estavam interessados em desenvolver-se espiritualmente. Pelo contrário, manifestavam a espiritualidade através de obras gigantescas e suntuosas, na forma de mármore ou barro, seja na Babilônia, no Egito, na Fenícia ou em torno do Mediterrâneo. Com o povo hebreu não foi diferente. Tão logo se viram livres do cativeiro egípcio e depois do babilônico, trataram de acumular cobre, bronze, prata e ouro para granjear poder, sob o argumento de que o poder os manteria afastados dos povos inimigos dos israelitas. Ao invés de prestar culto ao Deus Criador do universo e alimentar órfãos e viúvas doentes e desvalidos, se preocupavam em comprar linho, mármore, tapetes e especiarias para ostentar qual deles era o mais valioso na pirâmide social. Haviam se esquecido dos tempos da escravidão no Egito e no cativeiro babilônico, quando era um só povo e um só coração. Nos tempos de Jesus, estavam separados em castas, onde os aristocratas, fariseus, saduceus e escribas não se misturavam com os comerciantes, que por sua vez evitavam o povo simples, que desprezava os párias mendicantes. No entanto, todos oravam pelo menos 3 vezes ao dia ao Deus sem rosto, Senhor dos exércitos, a Shema ou louvor sagrado. Shema Israel era a confissão de fé constante na Torá que professava: Ouve, ó Israel, Deus Adonai,
é o único Deus. Todavia, o povo que deveria ser uno com Deus apresentava diversidades e não era um uno entre si. O dinheiro, ou a aparência da posse, parecia ser mais importante dentro da cultura israelita do que o culto ao Deus único e de seus mandamentos constantes na Torá. Naqueles tempos, como hoje em dia, em muitas residências havia obras de arte, louças caras, tapetes nas salas e quartos, paredes e dormitórios, talheres finamente trabalhados, uma pequena adega com finos vinhos. Porém, às vezes faltava um elementar alimento, o pão de cada dia, apenas para aparentar prosperidade. Pobres mentes aprisionadas na periferia da vaidade e do narcisismo. Aparentavam ser triunfadores, quando na verdade fracassaram amargamente diante das leis de Deus. O amado Mestre Jesus aconselha aos seus discípulos de mente aberta a não deixar serem hipnotizados pelo brilho falso do ouro de tolo, que desvia do objetivo central da vida, de ser feliz, para entrar no labirinto aprisionador do colecionador de moedas, que não irão ser levadas no pós-morte, nem na mortalha, nem no caixão. Irão servir, pelo contrário, para disputas e contendas entre familiares. As traças do tempo e a ferrugem do imobilismo no banco ou na especulação não irão fazer do dinheiro um instrumento útil para si, sua família ou para mitigar o sofrimento de terceiros. Ladrões, conhecidos ou anônimos, terão sua ganância acirrada, planejando furtos, assaltos, sequestros e até assassinatos, apenas para o gozo momentâneo do ter e ostentar. Aprender a possuir sem ser possuído, a utilizar sem ser utilizado, a desapegar-se e desprender-se em vida ou em morte, era fundamental que aprendessem para adquirir uma vida espiritual tranquila em um mundo material conturbado, cimentado para gozar prazeres da carne e esmagado pela ignorância da realidade espiritual. O homem investia, desde cedo, muito tempo na aquisição dos tesouros efêmeros da matéria, quando na realidade deveria preparar-se para herdar a imortalidade. E para isso, era necessário que seu espírito estivesse condignamente treinado a manipular tesouros espirituais, o que só seria conseguido se focasse sua atenção e interesse em objetivos mais nobres. Só alguns estavam prontos para serem considerados dignos, porque estavam familiarizados com seus tesouros interiores, desenvolvidos ao longo dos anos de vida e convivência, de transformação e de transcendência. Sem valores éticos, morais e espirituais, por mais que rico que fosse do mundo da matéria, seria miseravelmente pobre no mundo espiritual. De que valeria ganhar o mundo todo e perder sua alma? Por isso é fundamental que o homem defina-se desde cedo pelo caminho a ser seguido em direção ao Deus único e que não deixasse de se distrair pelas pérolas falsas, porque onde estiver seu tesouro, lá estará seu coração. Quer dizer, onde a sua mente estivesse, lá estariam seus interesses. Era necessário priorizar o interesse de Deus e não interesse do ego interior. Na Constituição divina, a entrada no reino dos céus não é autorizada por aquele que tem, e sim por alguém que é. Ser é mais importante do que ter. Para que os seus discípulos não se deixassem enganar, era necessário treinar a abertura das faculdades superiores, começando com os olhos, que podem ser ambiciosos ou gananciosos. A ambição é sadia, pois promove a caminhada para frente, para o alvo. Já a ganância é a deturpação da ambição.
conquistando o alvo a qualquer preço, a qualquer custo, nem que para isso tenha que se recorrer a meios ilícitos, comprometendo-se com o erro e com o crime. Os olhos, como a lâmpada para o corpo, têm que ser treinados para não se deixar iludir e enganar pelas ilusões do mundo. Este processo de discernimento nasce pela reflexão, pela comparação e pelo entendimento daquilo que é efêmero e daquilo que é duradouro, do que é real e do que é falso. Com os olhos treinados e o discernimento aguçado, fica assim mais fácil em analisar as armadilhas e as arapucas para não cair em arrependimentos e sofrimentos desnecessários. Se os olhos forem doentes, não funcionam como uma boa lamparina, fazendo-nos tropeçar repetidamente. A miopia e esta cegueira são exatamente o apego e a cobiça que precipitaram a ganância e a inveja, perturbando o coração, deixando-o desnorteado e queimando de desejos. Fomos convidados pelo amado Mestre Jesus a escolher que mestre desejamos seguir: sabedoria divina ou aos prazeres hipnotizantes da matéria. São como dois deuses a escolher como guia de nossas vidas. Se fizermos de um a prioridade em nossas vidas, estaremos descartando o outro, pois não se pode ter tudo na vida, e as lições de um mestre, em geral, são contraditas pelo outro. Um conduz ao prazer momentâneo, imediato, e o outro à felicidade plena, construída paulatinamente. Se nossos olhos forem imediatistas, cairemos numa armadilha. Porém, se forem pacientes, estaremos edificando o reino dos céus em terreno sólido, que não cederá à chuva e tempestade. O Evangelho não trabalha com passes de mágica, pois a natureza não dá saltos. Ninguém que vive no mundo da matéria pode deixar de depender dela. O Cristo amado está convidando aos seus discípulos que se libertem da dependência psíquica e emocional das aparências que a matéria impõe nos desejos do coração humano. O dinheiro é importante: moradia, transporte, alimentos, remédios, saúde, educação. Mas tem que ser usado com sabedoria, porque é um recurso limitado, finito. Muitos homens, ensandecidos pelo medo de ficar pobre, se entregaram ao desvario de roubar, assaltar, sequestrar, traficar, desviar dinheiro e extorquir, com medo de que a penúria, fracasso e a falência os levassem para fome, sede, abandono e privação. Ser discípulo do Cristo é antes aprender a ter boa vontade de ouvi-lo e buscar compreendê-lo, porque reconhecemos que ele é feliz, que ele é sábio e ele é pleno, e que conhece o caminho, a verdade e a vida. E assim poderíamos chegar a entender as leis de Deus e também sermos plenamente felizes. Se você gostou deste episódio, não deixe de ouvir os outros desta série, O Evangelho de Jesus. E aproveite também para conhecer os outros áudios da Terra Espiritual, como os da série Pode Acreditar, Pode Perguntar, Pode Contar, Em Paz Profunda. Compartilhe com seus amigos e faça parte desta corrente de construção de uma Terra Espiritual.